No novo Plano Safra da Agricultura Familiar, o valor destinado para o financiamento da produção agropecuária é de mais de 71 bilhões de reais, além de outros 6 bilhões destinados para ações de apoio ao setor, como assistência técnica, extensão rural, política de garantia de preços mínimos e para o seguro agrícola. O plano apresentou novas condições para os juros nas operações de custeio e de investimentos para as linhas do Pronaf. Segundo os produtores, essas mudanças representam um incentivo para o setor. No sítio onde o seu Celino mora com a família, na comunidade Diamante 47, em Cascavel, tem um pouco de tudo. Desde a criação de animais, a produção de ovos caipiras e uma pequena agroindústria onde são feitos biscoitos de polvilho. Ele também possui áreas destinadas para a produção de grãos, nessa época do ano, com trigo e milho safrinha. São aproximadamente 19 hectares. As atividades demandam um planejamento constante e, sempre que possível, investimentos, como melhoras na estrutura, construção de novas instalações na propriedade e compra de equipamentos. E para isso, seu Celino recorre às linhas de crédito disponíveis para o Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os implementos que eu tenho é todo pelo Pronaf, né? Então a gente conseguiu comprar o trator, carreta para fazer silagem, ensiladeira, desciladeira, passador de veneno pulverizador. Então os implementos que eu tenho, tudo foi conseguido pela linha do Pronaf. A partir de agora, com as novas condições do Plano Safra, assim como o seu Celino, no programa Mais Alimentos, os produtores terão desconto de 1% para a aquisição de implementos específicos para a agricultura familiar. A taxa caiu de 6% para 5% e o plano traz ainda outras mudanças. Com o objetivo de contribuir para a segurança alimentar, além de apoiar a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras, o plano prevê desconto na taxa de juros, que passam de 5% para 4% aos produtores que querem produzir arroz, feijão, tomate, mandioca e ovos, por exemplo. O leite também está nessa lista e hoje ele é a principal fonte de renda do Adair, que é produtor da região do reassentamento São Francisco, no interior de Cascavel. Ele também é secretário da Coplaf, que é a cooperativa de leite da agricultura familiar. Explica que a redução na taxa de juros é um incentivo para quem faz parte do Pronaf. Dentro da cooperativa a gente tem nascido com o motivo de grandes lutas, né? Na luta coletiva, de ter políticas que realmente atendessem melhor todo o nosso agricultor produtor de leite. E não só o produtor de leite, mas o agricultor familiar como um todo, né? Então essa luta também, essas melhoras no Pronaf também são lutas que a gente vem buscando ao longo do tempo. São brigas nossas dentro das entidades que têm corrido atrás disso, reivindicado aos órgãos do governo responsável para que a gente tivesse uma política diferenciada para os nossos agricultores. Para agricultores que optarem pela produção sustentável de alimentos, com foco em orgânicos e produtos da agroecologia, os juros serão de 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, as condições anunciadas no plano atendem parte do que foi solicitado pela organização. Esse será um tipo de medida que vai, de alguma forma, já conseguir auxiliar, então, os agricultores? Sim, considerando que houve uma redução, né, e nós temos uma taxa Selic bastante alta, se o Banco Central nos ajudasse e reduzisse a taxa Selic, provavelmente a gente teria tido um plano safra com a taxa de juros menor. Então, a gente sabe que isso vai impactar, porque o custo da produção está muito alto. Hoje, para se produzir alimentos, a gente precisa de ter um investimento muito grande, né? Tem que ter recursos, porque a taxa, o percentual para a produção está cada dia mais alto. Então, uma taxa de juros alta significa impactar também nessa produção. Então, quando a gente tem uma redução, isso, de certa forma, mesmo que não seja uma redução muito grande, isso contribui para que a agricultura familiar possa acessar os créditos e produzir alimentos. Certo. E o valor do crédito, nesse caso, de 71,6 bilhões de reais, também é um valor que pode atender à demanda do que vocês esperavam, do que o setor esperava? Sim, nós faltamos 75 bi, mas consideramos que 71,6 chegou bastante próximo
e que é um recurso que é possível se trabalhar. O que a gente espera, de fato, é que esse recurso não acabe no meio da safra. Isso aconteceu nos 2 últimos planos safras, principalmente no último plano safra, em que 2 meses após o anúncio já não havia recursos e foi necessário eles fazerem uma suplementação de recursos. E esse corte, essa espera para que o agricultor, a agricultura familiar possa acessar também impacta na produção, porque a gente sabe que para produzir alimentos a gente tem que fazer a aquisição do crédito, o plantio, tudo naquela época adequada para a gente não perder os momentos de chuva, o momento que a gente faz o plantio. Apesar de seguirem atividades diferentes, o propósito do seu Celino e do Adair é o mesmo: produzir alimentos com qualidade e que tragam renda e oportunidades de negócio para as famílias do campo. Nós temos que ir devagarzinho, né? E planejando certinho para ver se a gente consegue um objetivo bem bom aí, né? Pelas linhas de crédito, para nós conseguir um plantio bom para colher, né?